Graça e paz. Nosso tema do mês diz: não limite os pensamentos de Deus em sua vida. Livre-se das crenças limitantes. Isso está em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Senhor Deus, que nesta noite os nossos limites sejam os limites de Deus, Senhor, e que a sua palavra seja o nosso chão e seja o nosso caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus sempre tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Ele mesmo traça o melhor caminho para a gente. Mesmo que a gente ache que aquele não é o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa no nosso tempo. Nós miramos um caminho, achamos que o caminho é aquele, mas obstáculos aparecem, desvios aparecem. Mas o caminho que o Senhor quer para nós, Ele é o único e é o que vai fazer a gente chegar no nosso ponto final. Êxodo, capítulo 14, versos 10 a 16. Êxodo, capítulo 14, versos 10 a 16. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Entre os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Digo aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O povo estava perdido, completamente perdido, com um pensamento limitado. Eles estavam com um pensamento tão limitado que eles estavam preferindo voltar a ser escravo no Egito. Eles não sabiam o que fazer. Aos olhos dos homens, eles estavam completamente cercados. Um mar à frente, montanhas ao lado e o inimigo atrás. Eles não tinham para onde fugir. Eles não tinham o que fazer aos olhos dos homens. E você imagine, o historiador Joséfo, ele diz que eram cerca de 600 mil homens em idade militar, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas. E cada um com a sua opinião e cada um querendo dar uma solução àquilo. E aí vem a primeira coisa que Deus quer nos dizer com essa passagem. Deus coloca profeta para nos guiar e impedir que limitemos o que Deus tem para nós. Para aquele povo, estava tudo acabado. Para aquele povo, era melhor até voltar para a escravidão do que estar naquela situação. Eles estavam cobrando já de Moisés o que fazer. Às vezes, nós tentamos resolver as coisas com a força do nosso braço. E com isso, parece que a verdade nos é escondida e nós ficamos, às vezes, batendo na mesma tecla e não pedimos por socorro a quem
devemos pedir. É por isso que Deus coloca profetas na nossa vida. Quantos de nós aqui já deu cabeçada na frente do mar que se abriu na frente da gente e a gente, por orgulho, por vergonha, por acomodação, não disse: não, eu não vou conversar com o meu apóstolo, não, eu não vou conversar com o meu pastor, eu resolvo isso, isso vai se resolver. Nós não enxergamos a verdade. Os problemas do mundo faz com que a gente trave, faz com que a gente se amedronte diante de um mar fechado que está na nossa frente. Nós precisamos entregar ao profeta, entregar ao nosso pastor os nossos problemas e ele consegue ver melhor. Você imagine que naquele mar, 600 mil pessoas, a visão do que estava lá atrás era muito distante do mar. Então ele não podia, nem fisicamente ele podia ter uma visão do que estava acontecendo. Então, Deus coloca os profetas na nossa vida para nos direcionar. Só Ele tem esse poder de abrir o mar na nossa frente. Este é o papel do líder. É ver a solução para as coisas na nossa vida. E o nosso papel como discípulo é acreditar e obedecer. Quantas cabeçadas eu já dei na vida por não ter ouvido o nosso apóstolo dizer: faça desse jeito. Não, tá, da próxima vez eu faço, deixa eu só tentar mais uma vez. E a coisa não dava certo. O nosso líder, o nosso profeta, ele tem unção para ver mais longe. Ele está numa posição privilegiada. A unção faz com que a visão dele seja ampliada. Então, nós não podemos deixar de entregar o nosso destino na mão dos nossos profetas, porque eles sabem a direção certa para nos dar. Moisés tinha fé e tinha confiança na capacitação que Deus deu para ele. Era o terceiro ciclo de 40 anos que estava se inaugurando na vida dele. Mas ele precisou, naquela hora, passar da oração para a ação. É muito interessante, nessa passagem, Deus pergunta a Moisés: por que estás clamando a mim? A uma primeira olhada a gente pode pensar, e ele ia clamar a quem? Mas o que Deus estava querendo dizer ali não era a quem você vai clamar, é porque você ainda está clamando e não está agindo. Eu já lhe disse o que é preciso fazer. A hora é essa. Vá, pegue seu cajado e abra o mar. É preciso partir para a ação. Deus, ele já tinha dito a Moisés que ia levar o povo à terra prometida. Então era chegada a hora de agir. Era chegada a hora de sair da oração para a ação. Charles Spurgeon faz uma comparação sobre essa passagem muito interessante, que ele diz que tem hora que você começa a bater na porta para abrir. Mas quando a porta bate, tem gente que quer continuar batendo. Quando a porta abre, é hora da nossa ação de passar. É hora da nossa ação de passar para o plano adiante. Então, é isso que Deus estava querendo dizer a Moisés naquela hora. Moisés, está na hora de você agir, de fazer esse povo passar. O apóstolo deu até um exemplo no culto passado sobre o jogador de futebol que acordava de 2 horas da manhã para orar, pedindo que ele tivesse sucesso e que
Até ele disse: você acha que hoje ele ainda ora 2 horas da manhã? Não é que ele deixou de orar, mas é porque tem hora que o fervor da oração tem que ser maior e tem hora que a ação tem que ser maior. Era a hora de Moisés pegar aquele povo e passar com ele pelas águas. E Moisés teve que usar a sua fé como uma mola propulsora para fazer o mar abrir e para fazer todo aquele povo passar no seco. E aí vem o primeiro grande desafio, é você tirar os pés da terra do Egito e entrar no meio daquela coluna de água, levando 1 milhão de pessoas, ou mais do que isso. Você imagina a responsabilidade que é você bater um cajado, o mar abrir e você passar, né? Imagina as dúvidas, quanto tempo esse mar vai ficar assim, será que vai dar tempo e eu vou passar e os outros vão passar atrás de você? Será que esse mesmo caminho que vai nos salvar vai conduzir os inimigos atrás da gente? E aí vem o primeiro rema dessa noite. O caminho que Deus abre para você no mar não serve para os seus inimigos. Esse caminho é seu. Você que está em casa, nos assistindo, o mar aberto à sua frente, depois de tantos problemas, depois que você achar que não tinha mais solução, ele só serve para você. Os seus inimigos não vão passar por ele. Tanto é que quando os egípcios vieram, o mar fechou-se. Eu acho interessante é que fisicamente, e aqui essa igreja é cheia de físicos, né? Temos agora, inclusive, até uma doutora em física na nossa igreja. A água, aonde você botar, ela espalha. Então, você imagine 2 paredões de água e você passando pelo meio. Só a fé faz essas coisas acontecerem. Só a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, as promessas de Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito, Ele já garantiu que isso ia se cumprir. Por que é que duvidamos? Por que é que a gente limita o agir de Deus na nossa vida? Por que nós ficamos sempre com esse coração no mundo, achando que agora não dá mais, agora passou do limite, agora, infelizmente, a gente tem dias que pensa isso, agora nem Deus para nos socorrer. E Deus já sabe tudo o que vai acontecer no seu caminho. Se você pegar a rota que Moisés saiu com o povo do Egito, ele era para fazer assim, ele fez assim, porque era o tempo que Deus achava que era necessário para que aquilo ocorresse. Então, a palavra de Deus, uma vez dada, a gente tem que tomar posse dela. Esta palavra, ela tem que guiar a nossa vida 24 horas por dia, aconteça o que acontecer. Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33. Por falar em água. Logo a seguir, Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar,
ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Esse episódio aconteceu logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Então estava todo mundo na unção. Foi um dia em que Jesus usou os 12 para fazer a multiplicação. Jesus não fez sozinho. Ele fez com que ele dividiu o pão e o peixe entre os apóstolos e estes fizeram a multiplicação. Então, ali todo mundo já conhecia o poder de Deus, o poder de Jesus. E ali também, todo mundo sabia que tinha que ter alguma coisa sobrenatural. O mar da Galileia é um lago. Ele não fica nem na beira, ele fica dentro do continente, arrodeado de montanhas. Não tinha como ter esse vendaval todo ali. Então, eles estavam apreensivos, a fé era pouca. Mas mais uma lição para a gente tirar daqui: quando Deus lhe dá uma missão, lhe aponta um destino, Ele vai lhe deixar no ponto final. Esse lago, ele tinha mais ou menos uns 13 quilômetros de largura. E o destino deles era Genezaré. Lá eles iam cumprir o ID deles, iam fazer milagres. Esse era o destino que Deus tinha para eles. Esse era o destino, era a missão que Jesus ia fazer com ele naquele local. Então, é preciso que a gente coloque na cabeça o seguinte: quando Deus nos aponta um destino, quando Deus nos aponta uma missão, Ele vai com a gente até o final. Não importa o que aconteça no meio. Mas aí, no Êxodo, por exemplo, o destino era a terra prometida. Nesse era fazer milagres. Cada um tem um destino, cada um tem uma missão. Assim como eu falei que o mar só abre para você, não para o seu inimigo, a sua missão ela é única. Ela não é maior nem menor do que a de ninguém. Ela é a sua missão. É aí que Deus lhe pega e quer lhe levar até o final, para cumprir aquilo. Não adianta a gente querer mudar a rota ou querer fazer outras coisas, se não é aquilo que Deus nos mandou fazer. Os nossos medos nos impedem de ver Jesus, de ver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa é mais uma lição que nós temos que tirar. Jesus estava chegando ali, andando sobre as águas, e eles não reconheceram Jesus. Pensaram que era um fantasma, pensavam que era uma assombração, pensaram que era alguma coisa estranha do mar. Como é que nós estamos vendo Jesus hoje? Como nosso Salvador ou como um fantasma? Como algo que a gente usa para ser alicerce para a nossa vida,
ou como uma coisa mística, distante, como um fantasma realmente. Todo aquele acontecimento era um acontecimento espiritual, aquilo dali era notável que aquilo acontecia. Então, é preciso que a gente deixe de lado esses sentimentos que o mundo está nos entregando para guiar as nossas vidas. Quando a gente acha que está tudo perdido, que está tudo contrário, que nada está ao nosso favor, é sinal que Deus está vindo andando sobre as águas para nos encontrar. Qual é a palavra que nós estamos seguindo? A palavra da Bíblia ou as palavras do mundo? Quem tem mais força na hora da gente tomar uma decisão? As palavras da Bíblia, o Evangelho de Jesus ou o chamado do mundo? O que está pesando mais na nossa decisão, na hora que o bicho pega, na hora que aperta? Embora fossem pescadores experientes, eles estavam angustiados naquele barco, naquele mar revolto. Quantos de nós aqui chegou hoje angustiado nessa tempestade que está a vida? A vida de muita gente hoje está parecendo com esse mar. Está agitado, está baldeado e a gente não sabe o que fazer. E Jesus que está vindo ao nosso encontro, a gente está querendo tratá-lo como um fantasma, como algo distante da gente, como algo místico, não como a mão que nos segura, não como a palavra que nos firma. É isso que precisamos estar atento. Quem tem mais força na hora da gente tomar as decisões da vida da gente? O mundo ou a palavra de Deus? É preciso que foquemos em Jesus e se colocarmos a palavra dele como chão, podemos tudo, nada nos limita. Os físicos aqui conhecem uma coisa chamada tensão superficial da água, que é a força que é preciso para você romper a primeira película da água. Por isso que às vezes a gente vê uns mosquitinhos andando por cima da água sem afundar. Mas só anda por cima da água mosquito. Ou quem tem muita fé. A água não é sólido para que a gente ande sobre ela, nem faz parede, como no caso do mar. O que nos capacita para romper isso é a nossa fé. O que nos capacita para andar sobre as águas é a palavra de Deus. Ela substitui a tal da tensão superficial da água. É ela que faz os nossos pés se firmarem. Eu costumo dizer o seguinte: a prova maior de fé de Pedro não foi botar o primeiro pé dele na água, não. Isso a gente faz às vezes quando a gente chega numa casa, tem uma piscina, se a água está fria, você vai lá e bota um pé só. Você botar esse pé, você tem o pé de trás aqui no barco. A fé maior é depois do pé na água, você tirar o pé do barco. E para tirar o pé do barco, você tem que ter certeza que a palavra de Deus está embaixo, lhe dando alicerce, para que você se lance. E foi isso que Pedro fez. Ele andou sobre as águas até o momento que ele resolveu olhar a situação em volta dele. O texto diz, observando o vento, ele tirou os olhos de Jesus, foi olhar para o vento, afundou.
Que vento é esse que está soprando, que está agitando a vida da gente, que está fazendo a gente tirar os olhos de Jesus? A gente tem que andar olhando para Jesus com os olhos fixos, sem tirar. Quando os problemas vierem, a gente tem que tirar da frente da gente. O nosso foco é Jesus, porque só Ele, só a palavra dEle é chão para a gente pisar. Aí seja água, seja ar, seja terra, a gente tem que guiar os nossos passos neste caminho. E o que eu acho interessante também nessa passagem é que Jesus, quando chega no barco, que estava aquele caos, a primeira coisa que ele, na cabeça da gente, que a gente acha que ele iria fazer, era acalmar o vento. Foi a última coisa que ele fez. Ele não estava se importando com o vento. Ele queria primeiro chegar nos apóstolos. Depois ele queria testar a fé do atrevidinho Pedro, sempre atrevidinho Pedro, né? E depois, bom, agora vamos acalmar, porque vocês viram que sou eu, vocês viram que eu cheguei, então por causa disso, agora tudo vai ficar normal. O louvor pode vir vindo. Hoje teve a estreia de Aleph bem nervoso. Aí Daniel, com a sua sapiência, aí ela fez, tá calor aqui, aí Daniel fez, quando a gente está nervoso é assim mesmo. Já deu, Aleph, a boa notícia é bom que a gente esteja nervoso aqui, que esse canto aqui é sagrado e que você continue nervoso. As situações podem ser muito adversas. E saibam, todo dia a gente afunda. Todo dia Jesus nos salva. Todo dia Ele está com a mão pronta para nos puxar. Essa história de graça barata, de uma vez salvo, sempre salvo, é balela. Todo dia nós temos que lutar pela nossa salvação. Todo dia nós temos que lutar para andar sobre as águas da palavra. Todos os dias nós temos que lutar para que o mar dos problemas se abram e a gente passe pelo meio dele. E a gente só faz isso se a gente se fixar na palavra de Deus. A gente só faz isso se a gente botar a palavra de Deus na frente de tudo. Os seus olhos têm que estar em Jesus e não na tempestade que está ao seu redor. A tempestade está grande. Você acha que o barco vai afundar, mas olhe para Jesus. Ele está pronto para lhe dar a mão. Ele está pronto para lhe estender a sua mão e para lhe conduzir de volta à segurança do barco. Quando Deus mandar você atravessar o mar com as águas separadas, pode ir sem medo. As águas não vão lhe engolir. Quando Deus lhe fizer andar sobre as águas, não importa a distância, não importam os ventos, vá. A palavra de Deus vai lhe sustentar. Que a partir de hoje, nada, nem ninguém limite os pensamentos de Deus ao seu respeito. Que a partir de hoje, o seu limite seja o limite que Deus quer para você. E os limites que Deus quer para você são bem maiores do que você imagina. Isso que você está imaginando agora, Deus quer muito mais para você. Basta que você creia que o único caminho, que a única verdade, que o único chão é a palavra de Deus. Amém?